Então, para a gente começar, eu trouxe esse texto aqui para a gente, né, de Isaías 61, 4, que fala assim, né? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Por que eu trouxe esse versículo para a gente poder começar aí o nosso trabalho dentro dessa perspectiva do que é o, os abusos e tudo mais, né? E eu gosto muito de caminhar na perspectiva de entender o que Deus tem, o que Deus tem com essa coisa toda, né? Dos abusos, dos traumas vividos ao longo da vida. Ah, e eu acho que esse versículo, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Vocês podem fechar? Joanete, por favor, Joanete. A gente tá conectado aqui. Mas se puder um pouco, Joanete, desligar aí. Pronto, desliguei. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que não. Acho E que agora pode ir. é ótimo. Então vamos lá, gente. Espero que vocês estejam com lápis e papel na mão para vocês pegarem as dicas aí bem bacana para a gente poder falar sobre esse tema, tá? Então, por que eu gosto de falar sobre esse versículo sempre que eu vou começar essa aula, gente? Porque a minha história de vida, ela se resume muito em tudo isso aqui. Então, quando Deus começou a restaurar a minha história, né? E aí vocês podem ver aí no material que tem aí uma fotinha aí do meu marido com os meus dois filhos, né? A Alana e o Eric. A Alana e o Eric são filhos do primeiro casamento do Evandro e foi um presente de Deus para minha vida, os dois, né? O Evandro foi um presente gigante, né? E ter as crianças foi um presente em dobro, né? Então, eles são a resposta e a personificação dessa restauração, sabe, do Senhor na minha vida, né? Então, eles chegam, né? O Evandro e as crianças, eles chegam e eles fazem parte de toda essa restauração que Deus tem feito ao longo da minha jornada. Então, esse é um pouquinho, um pedacinho de mim, um pedacinho da minha família, ah, que eu amo demais e através da minha vida e através da vida deles, né? A Lana hoje está com 21 anos e ela está estudando psicologia. Eu falo que ela está meio que seguindo os meus passos, né? E muitas das escolhas aí que ela tem feito, fez inclusive a TED no mesmo lugar que eu, né? O Eric, ele joga futebol, ele tá com 14, joga futebol e animadíssimo com essa história de futebol, né? E o Evandro, a gente trabalha junto no ministério, assim, foi uma coisa assim muito linda o que Deus fez na vida dele, de restauração na vida dele. Então, nós somos realmente é, essas pessoas que têm sido restauradas pelo Senhor e que Deus tem edificado a nossa história, a nossa vida, para a restauração de outras vidas também, né? Então, isso é só um pouquinho, pode passar, Sandro, só um pouquinho aí do que do que é o movimento de Deus e tudo que Deus tem trabalhado aí nas nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os abusos, os traumas, né, e os limites, e por que eu coloquei limites também aqui nessa aula, né? Porque é importante a gente entender que pessoas que são traumatizadas e que sofreram abusos durante a sua jornada da vida, elas têm os seus limites muito frouxos, muito bambos, né? E muitas vezes a gente não consegue entender a razão pela qual as pessoas não conseguem estabelecer limites, né? E se permitem ser invadidas de forma tão bruscas,
né? E muitas vezes isso vai reverberando ao longo da vida dela e ela nem se toca, nem se percebe que muito do que ela tem são falta desses limites que não foram estabelecidos, que passou a vida inteira sendo invadida, então ser invadida é uma coisa muito normal. Então, a gente vai conversar essa noite um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar para a gente, de repente, fazer as perguntas no finalzinho, para a gente poder ganhar tempo aqui no que a gente vai falar, tá bom? Então, anota a sua pergunta aí, que a gente pode voltar e responder elas aí no final, lá para o finalzinho da aula. Pode ser, gente? Dá um joinha aí para mim, está todo mundo me ouvindo bem, está todo mundo junto, beleza? Então, Sandro, pode passar. Ok. Gente, uma coisa que é extremamente importante, né? Quando nós vamos falar sobre abuso ou quando nós vamos ouvir alguém que passou por alguma demanda como essa, que sofreu um trauma e um dano como esse, de algum tipo de abuso, a gente vai destrinchar cada um deles, tá? A gente vai falar um por um e algumas das características mais fortes de cada um dos abusos, o abuso emocional, o abuso físico, o abuso sexual e também o espiritual. Então, a gente vai pincelar alguns deles aqui para a gente ter um entendimento um pouquinho mais amplo do que são aí esses abusos, ok? Beleza, gente? Então, antes de mais nada, para que nós possamos falar e ouvir, né, qualquer coisa acerca do abuso, é muito importante, eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, porque qualquer pessoa que sofreu algum tipo de abuso, que vem carregando isso ao longo da vida, e principalmente pessoas que chegam na igreja, né, que muitas vezes elas são ensinadas a esquecer e a negligenciar as coisas que lhes aconteceu, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente está tendo aí uma expansão, né, do cuidado à pessoa, de permitir que ela possa falar e entender por que que ela, inclusive, sente depressão, né? Porque quantos de nós já ouvimos que crente não tem depressão, né? E infelizmente nós temos tido muitas pessoas que já ouviram isso, né? E isso não é uma verdade, gente. Crente sofre também, né? E e é importante que nós, como cristãos, nós possamos aí entender como que essas pessoas que chegam para nós, principalmente o novo convertido, né, como que ele chega na igreja e como que nós podemos cuidar dessa pessoa, né? Seja ele, eu falei novo convertido, mas seja ele convertido ou seja ele um velho cristão, né? Um velho cristão no que diz respeito ao tempo de caminhada com Jesus que ele tenha, né? Não quer dizer que ele é velho, porque se ele é velho cristão, ele está precisando voltar às práticas iniciais do primeiro amor, né? Então eu trouxe aqui para gente, olha só, esses três textos aqui de Salmo, né? Salmo 31, 1 e 2, e o Salmo 91, Salmo 27, Salmo 27, 5. E eu queria pedir para que alguém pudesse ler aí, cada um aí pudesse ler um versículo desse aí. 3 pessoas para ler esses versículos aqui, para a gente poder caminhar nessa perspectiva aqui. Alguém pode se voluntariar? Porque senão vocês vão dormir, né, gente? Então eu não vou ficar falando aqui com gente dormindo. Então eu quero que vocês possam aí participar ativamente comigo aqui dessa aula, tá bom? Quando você começar a ler, só lembra de ligar seu microfone para a gente poder te ouvir. Salmo 31, Salmo 31, 1 e 2, por favor, quem vai ler? Eu, Kézia. Pode Pode ler. ler? Pode. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Alguém está ouvindo a Késia? Késia, não estou te ouvindo. Está um pouco baixo. Tá baixo? Peraí. Consegue me ouvir agora?
Sim, sim, agora melhorou, Késia. Pronto, então eu vou botar no início. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sei a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Muito bom. Livra-me, essa foi uma das palavras. E a outra palavra que você leu aí na sua versão foi o quê? Lê de novo para mim o 2, Késia. 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Livra-me depressa. Muito bom. Quem que pode ler o 27, 5? Quando eu estiver em dificuldades, ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa, ele me colocará em segurança, numa rocha firme. Segurança. Foi isso, né, que você leu? Segurança e rocha firme. Se a gente for ler o Salmo Sim, 91, a gente também vai falar de esconderijo, não é verdade? Então, gente, olha só. Por que eu trouxe esses 3 versículos aqui para gente? Porque é importante que quando a gente for trabalhar com uma pessoa que foi vítima de abusos, ela precisa se sentir primeiro segura. Por quê, de Carla? Porque alguém que sofre qualquer tipo de abuso, seja ele emocional, físico, espiritual, ela não tem qualquer tipo de segurança, ela não tem alicerce. E olha só, o 31, o Salmo 31, o Salmo 27, ele fala de rocha firme. Então, esses 3 versículos aqui, gente, ele vai falar de lugar seguro, ele vai falar de esconderijo e ele vai falar de refúgio. Então, são coisas extremamente importantes que nós possamos trabalhar, e eu gosto muito de pedir para que as pessoas, a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui, mas eu gosto muito de pedir para que as pessoas, elas possam buscar em Deus uma palavra que lhes traga segurança, que tem alguma conotação para ela de segurança, de fortaleza, de esconderijo, sabe? A qual ela possa se sentir segura e esse lugar, essa palavra possa ser o lugar ao qual ela vai voltar quando ela se sentir ameaçada. Quando ela se sentir fragilizada, quando ela se sentir atemorizada ou qualquer tipo de emoção ou sentimentos dessa categoria venha invadi-la de alguma forma. Então imagina que numa sala, e Deus, gente, é muito interessante, porque Deus, ele tem interesse de se mostrar um lugar seguro para nós. E nós sabemos que Deus é. Só que para pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso, dificilmente ela se sente segura muito fácil. Então, para ela se sentir segura, é todo um trabalhar de Deus e de pessoas saudáveis à sua volta para que ela possa se sentir segura de falar coisas do seu coração, inclusive. Então, quando você for cuidar, quando você for ouvir alguém que venha trazendo algum tipo de demanda nesse sentido, peça primeiro para ela, para que ela possa buscar em Deus uma palavra que vá fazer com que ela esteja segura. E essa vai ser a âncora dela, é o lugar onde ela vai ficar fixa ali. E qualquer momento em que ela se sentir novamente ameaçada, ela vai poder voltar para essa palavra. Então, isso é muito bacana de fazer e extremamente poderoso. Imagina que numa sala com mais de 50 pessoas, Deus traz um versículo específico, uma palavra-chave para cada uma dessas pessoas. Então, funciona, tá? E essa é uma das ferramentas que a gente usa para trabalhar com pessoas sobreviventes de abuso, seja ele homem ou mulher, tá bom? Estão comigo? Sandro, você pode passar? Eu fico na dúvida aqui. Eu sempre clico aqui no meu botão achando que vou conseguir passar. Então, esses aqui são os versículos que nós lemos. Pode passar, Sandro.
Ok. Então, olha só, eu trouxe isso aqui para que você possa entender o que é encarar os abusos na perspectiva de encontrar a esperança. Carla, como assim? Né? Então, eu trago aqui para você exatamente essa frase, ó, encarando os abusos e seus efeitos aos pés da cruz. Então, é nesse lugar, é na cruz que nós vamos realmente encontrar esse lugar seguro, esse lugar o qual nós possamos encarar cada um dos abusos e dos traumas sofridos ao longo da vida, precisa ser com Jesus. E nós não podemos, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de estar com alguém que sofreu algum tipo de abuso, ou que já ouviu alguém falar de alguma história onde pessoas disseram que ela precisava esquecer o que ela tinha vivido. Gente, nós não podemos e nós não temos o direito de dizer para as pessoas que elas têm que esquecer. Nós precisamos trabalhar com essas pessoas na perspectiva de Deus. O que Deus pode fazer com isso? Gente, nós precisamos entender que Deus, ele redime as nossas histórias, ele alcança os lugares de dores os quais nós experimentamos, para que nós possamos experimentar a redenção, possamos experimentar a vida e uma vida abundante. Então, eu convido você primeiro, a estar segura e seguro. Eu não sei se tem homens e mulheres aqui, eu não consigo ver todo mundo, mas eu aconselho e te convido aqui a perguntar para Deus, à medida que a gente for caminhando aqui nessa aula, eu queria te convidar a se permitir que Deus pudesse falar com você essa noite, acerca da sua própria história, ou do seu chamado a trabalhar com pessoas machucadas, com pessoas feridas. Amém? Vocês estão comigo? Eu não consigo ver aqui todo mundo, mas se você puder me dizer alguma coisa, qualquer tipo de expressão, eu só consigo ver aqui na minha tela a Mônica, que está me dando um joia, e a Natália, que está com uma fotinha. Muito bom, gente, muito bom. Estou vendo que tem algumas pessoas que estão colocando aqui no bate-papo. Tá? Então, gente, eu queria que antes da gente continuar caminhando aqui nessa aula, eu queria que a gente pudesse fazer uma oração convidando Jesus para estar conosco essa noite aqui de uma forma muito linda e de uma forma diferente que talvez muitos de nós já tenhamos experimentado. Pode ser? Vamos lá? Eu queria que você fechasse seus olhos aí comigo para que a gente pudesse orar nesse momento. Jesus, eu quero primeiro agradecer, Deus, ao Senhor. Obrigado porque a sua beleza, o seu cuidado e o seu amor por nós, ele é tão grande, ele é tão infinito que nós podemos nos reunir nessa noite de lugares tão distintos um do outro, numa distância tão grande, Jesus. Nós podemos nos reunir para falarmos de coisas difíceis e eu quero convidar o teu Espírito Santo para visitar cada um de nós nessa noite, Deus. Eu oro pedindo para que o Senhor faça aquilo que está no seu coração, Deus, na vida de todos nós. Deus, se no nosso meio tem pessoas que precisam ouvir isso e precisam ter as suas vidas restauradas, curadas, Deus, faz isso essa noite conosco. Visita o nosso coração, visita aqueles lugares que nós precisamos que o Senhor entre, que haja luz nesses lugares de escuridão, de dor. Nós oramos, Deus, pedindo para que o Senhor possa ser com cada um de nós. Que nós possamos verdadeiramente permitir que o teu bálsamo venha sobre nós, Deus, e que nós possamos experimentar a tua mão sobre a nossa vida, para que nós também possamos abençoar outros que vão vir e passar conosco, Deus, no vale da sombra da morte. Então, Deus, eu oro para que nesse momento nós tenhamos a convicção
daquilo que fomos chamados, Deus. E nós fomos chamados a abençoar pessoas, a fazer o Senhor conhecido em todos os lugares do mundo, aos 4 cantos da terra, Deus. Que em o nome de Jesus, todas as pessoas que estão aqui nessa aula possam ser tocadas e possam ser, Deus, ativadas no seu chamado para amar e abençoar pessoas. E se essas pessoas forem aquelas que sofreram traumas e dores tão profundas, que nós sejamos aptos, Jesus, a abençoar e a trazer redenção juntamente com o Senhor para a vida de cada uma dessas pessoas que vão cruzar o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém, gente? Podemos seguir? Sandro, passa para a gente, por favor. Gente, olha só, é bom que se diga que nessa estrada, a certa altura, há uma curva inesperada que não enxergamos no início do percurso. Então, quando a gente está trabalhando com pessoas que são sobreviventes de abuso, é assim que nós iremos chamá-las nessa aula, sobreviventes de abuso, no momento em que você recebe essa pessoa, ela geralmente vem muito inundada ali com as suas dores, com os seus medos, com os seus anseios, e dificilmente elas conseguem enxergar o caminho que as espera lá na frente. Então, na maioria das vezes, ela vai estar muito inundada, ela vai estar com muitos receios, ela vai muitas vezes até trazer termos muito religiosos ali para sua fala, né? Não, mas Jesus já fez isso aqui, não, mas eu aceitei Jesus e todas as coisas se fizeram nova. Sim, as coisas se fazem nova todos os dias, porque Deus ele é assim, né? Ele nos dá um dia por vez, né? Então é importante que nós possamos trazer a perspectiva de virar uma curva para que ela possa experimentar vida em lugares que estão amortecidos no coração dela. Então, quando eu falo isso, né, há uma curva inesperada que não enxergamos no início do percurso. Então, toda pessoa que você receber, que está aí com muitos traumas, com muitas dores, é possível que, aliás, é possível não, é importante que você possa fazê-la entender que, num dado momento, aquilo tudo que ela está experimentando vai passar. Que talvez naquele primeiro momento ela não consiga ter essa perspectiva, ela não consiga enxergar dessa forma, mas é importante que você, enquanto pessoa que está ali com o ouvido atento à história que ela traz para você, à história de dor que ela traz para você, é importante que você possa caminhar com ela num caminho o qual ela entenda que em algum momento, sabe quando a gente vai para algum lugar e a gente está seguindo uma linha reta, né? Aí o GPS ele diz para assim, vire à direita, né? Aí em outro momento eles viram à esquerda. Então às vezes só está indo numa linha reta e aí de repente o GPS diz vire à direita. Então, é esse lugar que a gente precisa levar essa pessoa. É entender que esse caminho de dor que ela experimentou até aquele momento, vai haver um momento em que o GPS vai dizer para ela, vire à direita. E você, muitas vezes, vai ser esse GPS na vida dessa pessoa que vai vir até você. Então, é importante a gente caminhar com ela nessa perspectiva de virar a curva no momento em que Deus disser assim, vira. E às vezes essa virada vai ser para você hoje. Então, é importante que você esteja atento. Porque nós não vamos conseguir levar ninguém a um lugar que nós nunca fomos. Porque se nós tentarmos levar alguém a um lugar que nós nunca fomos, possivelmente nós iremos falir enquanto pessoas que deveriam abençoar. Porque nós ainda não conseguimos experimentar essas viradas na vida, sabe? Essas viradas assim, essa virada à direita que Deus tem nos convidado a fazer. Então, é importante que você aí, enquanto pessoa que vai escutar, que vai cuidar de alguém, né, que vai chegar na igreja ou que já está na igreja, né? Eu estou falando muito numa linguagem aqui da pessoa que cuida, porque eu entendo que cada um de nós aqui, em um dado momento, vai se deparar com pessoas a qual vai necessitar de um cuidado muito especial. E que você, essa noite, tem essa oportunidade de
ouvir coisas como essa, né? Durante aí a semana que vocês vão ter várias aulas, de ouvir coisas como essa, para que então você possa ter aí muitas vezes esse seu chamado ativado a esse ouvir o outro e cuidar dessa pessoa que vem aí com sofrimento aí, mesmo que ela já esteja aí há um tempo na jornada com Cristo. Pode passar, Sandro. É a percepção dessas coisas mostra a beleza do envolvimento de Cristo com a nossa vida, com tamanha clareza que é impossível abrigarmos qualquer ideia de autossuficiência. Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes essa autossuficiência faz com que a gente pense que nós damos conta de tudo. Não, eu já dei conta de tudo isso. Como eu falei para vocês no começo, nós lidamos com pessoas que sofrem muito com vício, né? Eu acho que o Paulo deve ter falado alguma coisa assim, mais ou menos, para vocês, acerca do vício sexual, né? E é interessante a gente pensar que as pessoas que lidam com o vício, na verdade, elas não souberam lidar com as coisas que aconteceram com ela lá no começo da vida. E aí elas entram num lugar de autossuficiência, achando que elas vão dar conta de lidar sozinha com aquilo que as dói, né? Com aquilo que as toca. E é muito importante a gente entender que pessoas que estão em sofrimento, elas, se não lidam com a sua dor, elas vão passar uma vida inteira sofrendo. Tá? Então é muito importante a gente entender o envolvimento de Cristo em meio às nossas dores, em meio àquilo que nos abate ao longo da vida. E às vezes, gente, vai ser um divórcio que vai nos abater, às vezes vai ser a perda de alguém querido que vai nos abater, uma pandemia, como foi o que nós experimentamos, que vai nos abater, que vai nos levar para um lugar de dor, de sofrimento. Então é importante a gente entender e ter essa clareza e a certeza de que Cristo, ele foi o homem das dores. Ele, melhor do que ninguém, entende sobre dor. E nada melhor do que caminhar com ele e com outros nessa jornada de experimentar a vida com Jesus. Tá bom? Então, Sandro, vamos passar? Eu vou correr aqui um pouquinho, deixa eu ver o que, é que tem aqui. Pode passar, Sandro. Então, eu vou trazer aqui para você um conceitozinho breve sobre trauma, alguns conceitos aqui sobre trauma, porque eu quero que isso fique aqui na sua cabeça. Que você entenda acerca do trauma, para que você possa entender melhor o que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente acerca dos abusos especificamente, tá? Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente ganhar bastante tempo aqui nesse período que nós temos, ok? Então, a palavra trauma, do ponto de vista semântico, vem do grego trauma, do plural traumatos, traumas, cujo significado é ferida. Então, se nós temos uma ferida que nós precisamos cuidar, né? A Sandra não, perdão, a Sônia, esses dias, ela estava com a irmã dela no hospital, né? Então, a, a ferida, gente, é algo que precisa ser cuidado, sim ou não? Sim ou não? Vai falando aí nos comentários para mim que eu vou vendo aqui os comentários de vocês subindo. A ferida ela é algo que precisa ser cuidado. Se tem alguém aí da área de saúde, né? Imagina que quando alguém cai de moto, né? Eu acho que a Sônia anda de moto, né, Sônia? Então, alguém que cai de moto, que sai bolando ali na rua e tudo. Quando ela chega no hospital, aquele machucado dela ali tá cheio de pedra, de areia, de um monte de coisa ali, né? Às vezes até algum pedaço de vidro, qualquer coisa assim, que entranhou ali naquele machucado. Não é assim? E às vezes a gente precisa tirar um por um, dói demais, não dói? Tem alguém aí da área da saúde, precisa tratar a ferida, expurgar todo o pus. Olha só que a pessoa tá. Quem que tá falando isso aqui?
Alguém falou aqui de expurgar a ferida. É verdade, gente. Então, o trauma, ele precisa ser lidado aí como uma ferida, que é o que de fato ele é. Então, é uma ferida que precisa ser cuidada, né? Então, uma outra coisa é que o trauma é a perda da conexão conosco mesmo, com o nosso corpo e com outros. Olha só que coisa maluca. Perda de conexão. Nós perdemos a conexão com a gente mesmo, a gente perde a sensibilidade de entender como que nós nos sentimos. Isso é uma coisa bem básica, tá? É o mais evitado, negado e desentendido a causa do sofrimento humano. Gente, todos nós aqui conhecemos uma pessoa que vivenciou o trauma como nenhum outro ser humano vai experimentar. O próprio Jesus. Então, Jesus, ele foi alguém que sofreu todos os traumas que nós possamos imaginar. E ele sentiu tudo isso na sua carne. Então, pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes em eventos similares. Então, às vezes, você conhece alguém ali que experimentou um trauma de uma determinada forma e o outro também experimentou um trauma semelhante. Porém, ambas, tá? Viveram um trauma semelhante, mas ambas vão sentir diferente, tá? Então, a gente precisa entender que, apesar do trauma ser igual, uma pessoa vai reagir de uma forma e a outra vai reagir de uma outra forma frente à mesma coisa. Tudo depende muito da elaboração desse trauma. Então, é muito importante que a gente possa entender isso. Tá? Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Por exemplo, né? Alguém que perdeu o pai ou um ente querido. Né? Na mesma família, nós temos uma pessoa que reagiu de uma forma e uma outra de totalmente diferente. Uma foi embora, seguiu a vida e nem sem olhar para trás, e a outra ficou presa ali, né? E não conseguiu elaborar bem esse trauma. É importante a gente entender que ambas não elaboraram esse trauma. Elas reagiram diferente, mas não quer dizer que aquela que seguiu e que foi embora não quer dizer que ela elaborou bem o trauma. Então, isso é uma coisa aí boa de você anotar e, de repente, no final, você perguntar sobre isso, tá bom? Então, pode passar, Sandro. Que susto! Nem todas as pessoas que passam por experiências difíceis ou traumáticas podem se tornar psicologicamente traumatizadas. Por quê, gente? Porque dependendo do grau, né, isso pode virar um trauma crônico ou não. Então, nem todo mundo que passa, e depende do grau dos traumas também, né? Nem todo mundo que sofreu algum trauma, ela vai ficar psicologicamente traumatizada. Isso também é uma coisa boa da gente entender, tá bom? O trauma também é uma marca deixada no sistema nervoso por um evento no qual sentimos que éramos incapazes de lidar. Ou seja, nossa capacidade de sobrevivência ficaram sobrecarregadas. Ok? Pode passar. O Peter Levine vai dizer para nós que o trauma acontece quando uma ameaça extrema ocorre, quando ficamos tão sobrecarregados com uma coisa que o nosso sistema nervoso não consegue processar o que está acontecendo. Ou seja, o trauma está no sistema nervoso, não no evento. Então, ele vai ficar instalado ali até que venha algo diferente para fazer com que ele possa ser movido, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, é importante que você entenda, o trauma está no sistema, fica no sistema nervoso e não no evento. Então, às vezes a pessoa vai experimentar um evento traumático, tá? Mas não é o evento em si, mas é como ela recebe, é como fica instalado ali no sistema nervoso dela, ok? Pode passar, Sandro. Cara, só uma vez aqui, faltam 4 minutos, viu? Aí eu vou passar aqui, mas depois, quando der 4 minutos, a gente vai finalizar e volta daqui a Tá, 5 minutos. vamos deixar então passar os 3 minutos falando aqui, né? Para a gente ganhar bastante tempo. Passa lá, Tá Sandro. ok. Hum. Então,
Os eventos traumáticos são extraordinários, não porque acontecem raramente, mas porque sobrecarregam a adaptação do ser humano à vida. O denominador comum do trauma é o sentimento intenso de medo, desamparo, perda de controle e ameaça de anulação. Lembra que eu falei para vocês no começo da nossa fala, quando eu estava falando para vocês sobre os lugares seguros? Então, é exatamente isso aqui que a gente precisa entender, que a pessoa que chega com esse trauma, ela vai experimentar, né? Então, é um medo intenso, é uma sensação de desamparo e uma perda de controle ou uma ameaça de anulação. Porque pessoas que sofrem qualquer tipo de traumas severos ou abusos severos, ela certamente vai ter essa sensação de anulação muito frequentemente. Ok? Pode passar, Sandro. Nós temos 2 minutos ainda, 3 minutos ainda. Pode passar. O Jimmy Wilder, que é o autor daquele livro Alegria que Restaura, eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês, mas na próxima eu mostro para vocês. Ele fala que o trauma é a dor maior que a capacidade da alegria. A gente vai destrinchar isso aqui melhor depois, tá? É um mal causado à individualidade, diz a Diana Lambert. A Diana Lambert é a autora desse livro aqui, ó. Abuso Sexual, Aconselhando Sobreviventes. É um livro fantástico e eu aconselho que vocês possam ler. No final eu vou trazer aí uma série de livros para vocês poderem experimentar a leitura, tá bom? Pode passar. De forma muito simples para você entender o que é o trauma. O trauma é, explicando de forma muito simples, muita coisa, muito cedo, muito rápido. Ou muito pouco por um período muito longo. Então, entenda isso. Lembra quando o Peter Levine vai falar que o trauma é uma ameaça, é uma sobrecarga sobre o nosso sistema nervoso? Então, ele é exatamente isso. De forma simples, é isso aqui. Muita coisa, muito cedo, muito rápido. Ou por um período muito longo, tá? Pode passar. Duas coisas que você deve... Oh, 1 minuto. Vou explicar bem rapidinho aqui o trauma A. O trauma A, eles são causados pela ausência de coisas boas, como carinho, nutrição, acolhimento. Esses traumas geram problemas nos relacionamentos, ou seja, muito pouco por um longo período de tempo, tá bom? A gente vai continuar falando sobre isso aqui na nossa próxima chamada, que a gente já vai encerrar aqui, mas é importante que a gente entenda isso, essa classificação dos traumas. Tá? E aí vocês vão entender isso e esse destrinchar já na nosso próximo tempo. Tá bom, Sandro? Vamos Ok. recomeçar? Pronto, então Obrigada. tá ok. Então, obrigado também. Ok.